Faz tempo que eu tô para trazer esse conteúdo aqui para vocês, e aí com a falta de tempo, com a correria, acabo não trazendo, mas vamos falar sobre o processo seletivo que eu passei para conseguir a minha bolsa de estudos para fazer uma parte do meu doutorado aqui no Canadá. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a psicomotricista e doutoranda Ludinalva Mendes. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como foi passar pelo processo seletivo na USP, na Universidade de São Paulo, para fazer parte do meu doutorado aqui no Canadá. Então acompanha aí. Eu entrei no doutorado em 2023 e antes de entrar no doutorado, eu já sabia que eu queria fazer o doutorado sanduíche, que é fazer o doutorado no Brasil e fazer uma parte do doutorado no exterior. A minha pesquisa é sobre realidade virtual, XR Games, para crianças e adolescentes com diagnóstico do transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, desde a época do mestrado, eu falava para o meu orientador que eu gostaria muito de fazer o doutorado sanduíche, que é essa parte fora do Brasil. Então, eu poderia escolher muitos outros lugares, mas eu falei, eu quero fazer o doutorado numa faculdade onde eu vá pesquisar o que eu já pesquiso, o que eu vá trabalhar com crianças e adolescentes com autismo, que eu continue o meu projeto que eu iniciei aqui no Brasil, que eu continue lá fora. Então, abri um processo seletivo na USP, abri um edital para a USP inteira concorrer, e eu apliquei para esse edital. E eu tenho um combinado com o meu noivo que quando a gente tá querendo muito alguma coisa, a gente não conta pra ninguém essa coisa. E depois que dá certo, a gente conta algo que não vai impactar muito assim. A gente conta um pro outro. Só que isso impactava muito. Então, desde quando ele me conheceu, há alguns aninhos atrás, ele já sabia que o meu grande sonho era fazer um doutorado sanduíche, era estudar uma parte fora do Brasil. E aí, em outubro de 2024, eu apliquei para essa bolsa. Tive que pegar muitos documentos, enviar muitos documentos, era uma burocracia. E aí, em dezembro, saiu a primeira parte do resultado. E eu lembro que eu tava na feira, gente. Eu tava na feira com a minha mãe. E aí, quando eu olhei a lista, meu nome não tava lá. A gente voltou pro carro, eu chorei muito. E aí, expliquei pra ela que eu tinha tentado um processo seletivo, que eu não tinha passado. E que eu tava muito triste com isso. E aí, ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Nalva, não é que você não passou, seu nome ainda não apareceu na lista. Seu nome vai aparecer na lista. Pode ficar tranquila, seu momento vai chegar. Mesmo assim, doeu muito. E aí eu comentei com a minha irmã, e a minha irmã falou: não, vai atrás, todo o processo seletivo tem o. Como que é o nome? Esqueci. Tem o recurso, lembrei. Lembrei. Tem o recurso, então vai lá, entra com recurso, aplica para o seu processo seletivo, entra com recurso. Aí entrei com recurso e passei Natal de 2024 esperando, passei ano novo, né, a virada do ano esperando, sem saber se eu ia ou não poder vir para o Canadá em 2025, porque a saída era a partir de setembro, eu escolhi sair em setembro de 2025, e aquela angústia, e aí no final de janeiro saiu o resultado do recurso, eu tinha sido aprovado, meu recurso tinha sido aceito, né, foi aceito, então eu voltei a concorrer nessa bolsa, e aí tinha a segunda fase, eu tinha que enviar alguns outros documentos, e aí foram várias outras fases, e o resultado final saiu em abril. E depois eu posso até compartilhar lá no meu Instagram, não, no meu TikTok, porque o meu Instagram é mais profissional do que o meu TikTok, apesar do TikTok eu trazer bastante conteúdo para vocês também. Mas passou eu contando essa fase sobre esse processo seletivo final que eu tinha passado, então ali eu já tinha certeza que eu ia, só tinha que fazer os trâmites finais ali, né? As últimas documentações, aplicar para o visto, tudo certinho. Mas que eu já estava garantida que eu ia, né? Já era mais certeza que eu ia, porque eu tinha conseguido a bolsa de estudos, porque sem a bolsa de estudos, eu que vim da periferia, família pobre, não ia conseguir realizar esse sonho. Então, você aí que, né, vem da periferia, entende o quanto é difícil, saiba que o estudo é o melhor caminho para você alcançar esse mundo afora. É um dos melhores caminhos, né? Mas, enfim, aí eu consegui e aí contei pra minha família, foi muito emocionante.
E aí começou a correria para a aplicação de documentos, pegar documento com a USP, entregar para a faculdade, a Ontário Tech, que é onde eu faço o doutorado atualmente, e fazer esses trâmites de documentos leva um tempo. Então, para vocês terem noção, o resultado saiu em abril de 2025, e aí eu apliquei para o meu visto saiu super rápido, porque é um visto de trabalho, e aí, só que eu tinha os documentos para fazer, as minhas documentações, as documentações porque eu falei que eu ia levar meu gato de qualquer forma. O Horus tá comigo vai fazer 7 anos no final do mês de fevereiro, então não dava para eu deixar o Horus no Brasil. O Horus tinha que vir comigo, porque ele também é um gato de suporte emocional para mim. Ele não é registrado como suporte emocional, mas para mim ele é um suporte emocional. Quem tem pet aí vai entender. Então eu falei, não posso ir pro Canadá sem o Horus, e comecei a correr com todos esses documentos. O passaporte, eu tive que renovar meu passaporte, então em maio eu já apliquei para renovar o meu passaporte. Foi rápido também o processo. Eu sou de São Paulo, então tinha uma base ali no, na Zona Norte. Então eu renovei meu passaporte ali. Depois que eu renovei meu passaporte, e em julho, eu precisava esperar a carta convite da Ontario Tech, né, da universidade aqui do Canadá. E eles me enviaram essa carta só em julho, essa carta convite, que tem que passar pelo reitor, assinada por todo mundo. Então, quando eu consegui pegar essa carta, eu apliquei pro meu visto. Em uma semana, gente, em uma semana eu tava com meu visto em mãos, depois de todo o trâmite. Só que o meu visto demorou muito para chegar, apesar de ter sido rápido, mas o processo para aplicar pro visto demorou. E eu tinha que estar aqui, eu coloquei na bolsa que eu ia chegar aqui em setembro de 2025. E o visto chegou na minha casa dia 8 de setembro. Eu tive que pagar para o visto chegar mais rápido na minha casa. E mesmo assim, aí eu conversei com a USP sobre essa questão da bolsa, conversei com a CAPES, a minha bolsa é da CAPES, conversei com a CAPES sobre essa questão da bolsa, como que eu poderia fazer, porque eu gostaria de ficar os 9 meses fora do Brasil, desenvolvendo minha pesquisa aqui no Canadá. E aí eles falaram que eu ia ter que submeter esse pedido junto com o meu orientador e com o meu supervisor aqui no Canadá. E eles aceitaram, meus supervisores, né, meu professor no Brasil, meu professor aqui no Canadá, eles aceitaram que eu trocasse essa data. Então, ao invés de vir em setembro, eu vim para o Canadá em outubro. Cheguei aqui em outubro de 2025 e ainda estou desenvolvendo a pesquisa. Foi um pouco, deu um pouco de agonia esperar por todo esse processo, mas super valeu a pena. Então, você que está aí na fase do doutorado, que quer fazer um doutorado sanduíche, vai atrás da universidade que você quer estudar, vai atrás do professor que você quer que seja seu supervisor no exterior, e vale a pena cada estresse. Se pudesse ser sem estresse, ia ser ótimo, mas vale a pena cada estresse que eu passei, porque agora eu tô aqui, apliquei para todos os documentos certinho com o Horus. Então, o Horus, o meu petzinho, o meu gato, minha vida, meu tudo tá aqui comigo, gente. Então, a viagem foi muito tranquila. Ele veio comigo pro Canadá, ele tá aqui comigo, é meu suporte emocional, é meu tudo. E ele tá super adaptado aqui. Essa semana ele foi tomar a vacina da raiva, que já tinha dado um ano que ele tinha tomado no Brasil. E aí precisava renovar, sem burocracia. Eu fiquei com um pouquinho de medo, mas deu tudo certo. E agora é assim, a minha rotina é ir pro laboratório, desenvolver a pesquisa. Alguns outros pesquisadores estão trabalhando no meu Exergame, né? Gente, vê. Tinha como eu pensar, eu cogitar em deixar esse senhorzinho no Brasil? Não tinha. Mas é isso, assim, depois que o processo seletivo foi aprovado, eu fiquei muito feliz e tive que correr com toda a documentação, porque assim, só depende de mim. Nessa fase aí toda, depende de mim mandar todos os documentos de forma correta, assinatura correta, porque eu vi muita gente ficando pelo caminho simplesmente por ter mandado documentação errada. Dá até pra fazer um vídeo de estátua com ele, né? Que tá aqui, ó, parado, intacto. Ele é assim mesmo, gente, muito calmo. Depois eu compartilho com vocês. Se vocês quiserem saber como foi o voo com o Horus, comenta aqui que eu vou postar pra vocês como que foi o voo do Brasil pra cá pro Canadá. 10 horas de voo, quase 11, com o Horus, esse amorzinho. Mas, enfim, voltando aqui o foco. Depois que eu apliquei
que eu entreguei todos os documentos, foi dando tudo certo. E assim, dica de ouro, sempre checar se você tá mandando o documento certo antes de enviar, porque muita gente ficou pelo caminho porque não enviou o documento de forma correta. Faltou assinatura ou mandou o documento sem papel timbrado da universidade, mandou com data errada. Eles não te dão chance de trocar o documento. Você só tem uma chance de enviar os documentos e esses documentos eles devem ser enviados todos corretos de uma vez só. Bom, então se você quer saber mais sobre doutorado sanduíche, sobre a minha pesquisa de doutorado, aqui no Canadá, parte no Brasil, como que eu tô fazendo todas as estratégias para pensar em melhorar a coordenação motora de crianças e adolescentes com autismo. Então me segue aqui no canal, me segue no Instagram, me segue no TikTok que a gente vai compartilhando aí essas histórias. E não esqueça de deixar seu like aqui, porque isso me ajuda e me motiva para gravar mais vídeos para vocês com mais informações.